Paranaense, de novo, como aconteceu na segunda-feira, de virada o Vasco bateu o Furacão por 2-1. A equipe fez umas mexidas, não é? O Rafael Paiva, o time reagiu, golaço do Pumita e teve lei do ex, né? Com o Hugo Souza também, que tava lá. Hugo Moura, Souza é do Corinthians, já tô trocando as bolas aqui. Então vamos mostrar o que aconteceu nesse jogo e o Vasco vai com vantagem pro jogo de volta lá em Curitiba. É o Vasco, é o Vasco. É o Vasco, é o Vasco. Mesmo jogando em São Januário, o Vasco não vivia uma noite inspirada. Levou pressão do Atlético Paranaense desde os primeiros minutos. O ataque de Payet foi para fora, assim como o chute de Lucas Piton. Aos 31 minutos, Christian acertou essa bomba para abrir o placar. 1-0 Atlético. Gol do Atlético Paranaense. Na volta do intervalo, Mastriani teve a chance de ampliar e encaminhar a vitória. Desperdiçou. A partir de então, o Vasco começou a ensaiar uma reação, empurrada pelo torcedor. Na primeira chance, Puma chegou a ouvir o grito de gol. Foi para fora. 2 minutos depois, ele caprichou melhor no chute. Golaço para deixar tudo igual. 1-1. Fiquei lamentando no primeiro chute que não pude entrar. Achei que era uma bola que podia fazer o gol. E, bueno, no segundo chute, la verdad que queria que entrasse só e por sorte entrou, assim que muito feliz. O lateral uruguaio, que jogou com Juan Esquerdo no Nacional, homenageou o amigo que faleceu na última terça. Eu joguei com ele, compartimos ano juntos no Nacional muito bom e uma perda muito injusta para o futebol, para nós, para a família. Voltando às 4 linhas, com o empate, o Caldeirão precisava de um último tempero para voltar a ferver. E coube a Hugo Moura ser protagonista da festa. Hugo Moura! Gol! Já nos acréscimos, João Vitor e Diório se desentenderam e levaram cartão vermelho. Com a virada nos últimos minutos, o Vasco vai para Curitiba precisando de um empate para avançar na Copa do Brasil. A equipe carioca não joga a semifinal da competição desde 2011, quando eliminou o próprio Atlético Paranaense nas quartas de final e foi campeão da Copa do Brasil. Para mim o jogo está muito aberto, a gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso. A partida de volta está marcada para o dia 11 de setembro na Arena da Baixada. Para o Atlético Paranaense, apenas uma vitória com 2 gols de vantagem interessa. O resultado simples leva a decisão para os pênaltis. Eu sei que dói, sei que não é a primeira vez, já me vão ir falando vocês, de que não é a primeira vez que recebemos um gol no final do jogo, a gente está ciente disso, mas o foco total agora está em levantar a moral do grupo e a gente lá em casa vai brigar com tudo para conseguir passagem às semifinais. Bom, o jogo terminou quente, teve expulsão para os dois lados, mas outra vez o Vasco começa mal, tem um primeiro tempo ruim e depois na segunda etapa, acho que principalmente ali quando o Esforça entra no time, deu pelo menos uma outra dinâmica. Ontem não foi um jogo bom do Payet, mas o Vasco tem mostrado alternativas. E o Paiva até comentou sobre isso na coletiva, que ele tem jogadores diferentes e todos estão preparados para qualquer circunstância. E o Hugo define esse placar, fazendo essa lei do ex, e ele que já teve gol anulado na segunda-feira, aquela coisa toda. Mas enfim, 2-1 é uma boa vantagem para o jogo de volta para o Vasco. É uma boa vantagem, um cenário diferente, porque jogar no sintético não é fácil, é um jogo bem complicado para o Vasco. Óbvio que você ganhando e levando a vantagem, a gente dá um pouco mais de tranquilidade. O cenário foi muito parecido com o jogo de segunda-feira, né? O Vasco pecando muito no comecinho do jogo, acho que sente o nervosismo. O torcedor acho que tem uma parte de culpa nesse comportamento dos jogadores. Eu falei na segunda-feira e não muda a minha opinião. Oscila muito o torcedor do Vasco dentro da própria partida em relação ao apoio, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a torcida do Corinthians. O Corinthians, mesmo jogando mal,
torcedor está apoiando durante o tempo todo, aí no final o torcedor começa a cobrar os jogadores. Acho que o Vasco, o torcedor vascaíno, poderia fazer dessa forma, mas no finalzinho do jogo, principalmente no segundo tempo, o Vasco melhora a sua postura e consegue a vitória. Do lado do Furacão, fica de novo aquele gostinho amargo de tomar um gol nos acréscimos. Já aconteceu em jogos como, por exemplo, contra o Inter, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Corinthians, e cometeu de novo esse mesmo erro agora, outra vez, diante do Vasco da Gama, só que na Copa do Brasil. Então, a gente sabe que são duas equipes que hoje passam por um momento tranquilo, não estão sofrendo. O Vasco já reagiu na tabela do Brasileirão. Tranquilo. Tem tudo para ser um grande confronto. Ainda acho que está em aberto, apesar de que qualquer empate é do Vasco. Eu concordo com você, mas acho que esse fato do campo sintético, o Vasco não está acostumado, acho que o Vasco vai sofrer bastante. Agora, saindo de Vasco da Gama... O Vasco tem qualidade para ter associações melhores pelo chão também. Mas, ao mesmo tempo, você falou uma palavra que me chama a atenção, que é a confiança desse Vasco. Sim. Porque por mais que o Vasco... Não foi um jogo que você falou, caramba, olha o Vasco envolvendo o Atlético Paranaense e buscou. Ele sofreu, no início do segundo tempo, o Atlético Paranaense foi para cima. Mas ele tomou gol e não morreu. Porque antes o Vasco ele tomava gol e aí era um desespero. E todo mundo ficava em pânico. O São Januário entrava em pânico. Agora não. O jogo do Criciúma, por exemplo. Agora não. Agora parece que o Vasco, opa, bola no chão, faz o gol, volta pro jogo e consegue a virada. Eu concordo quando você fala que o Vasco tem qualidade para associar mais o jogo, né, pelo chão ali, entre seus jogadores, mas ele passa por uma instabilidade do Payet, por exemplo. Sim. Assim, ele passa por um momento em que talvez esse cara que conectaria... Que poderia ser o Coutinho também, né? Exatamente. Então, assim, ele tentou buscar esses jogadores. O Adson, por vezes, também é esse cara mais pelo lado, né? Que vem por dentro e não estava à disposição. Eu entendo. Mas ele tem no Piton e no Verratti, por exemplo, essa força, né? Essa arma. O Piton é o segundo jogador com melhor aproveitamento em cruzamentos no Brasileirão. Então, assim, tá com ele a bola do Vasco, né? Em determinados momentos ali. E aí você... No momento de pressão, ou no momento que você precisa do resultado, você recorre à sua bola de segurança. Então, assim, você não tem por dentro jogadores que estão no seu melhor nível técnico. Você vai apostar no seu lateral que tem um ótimo passe, né? Um ótimo cruzamento. O que vocês acharam da vaia para o Payet? Porque no primeiro tempo tem uma bola ali, né, que ele encontra o Piton, aí o Piton bate e acaba indo por fora, assim, né? Que ali você vê, poxa, é o Payet, é o cara diferente. Uma elevação bonita. Mas ele não tá bem, Marra? Ele não tá bem. Tem uma queda. Eu acho que tem uma grande... Eu acho que a vaia tem tudo a ver com a expectativa. Porque quando o Vasco contrata o Payet, o Vasco contrata um grande jogador. Um jogador que foi muito bem em todo o tempo dele de Europa. O tempo dele de West Ham era um tempo encantador. Como ele driblava com a bola por perto, né? Não é um jogador de passadas largas, é um jogador de controle. Mas ele chegou fora de forma. E ele melhorou na temporada passada e na atual ele está em forma, mas ele está tendo dificuldade para render. Eu entendo a vaia, eu não gosto de vaia, tá? Eu entendo a vaia por causa da expectativa. Eu acho também que agora é hora de abraçar o jogador. Porque ele poderia ter ido embora. Essa aventura aqui no Brasil não foi boa, vou fazer outras coisas com a minha vida. Não, ele gosta do Vasco, ele gosta de estar ali. Foi tão importante ano passado, né, para salvar, né, agora é hora junto com o Verratti, né, mas ele foi fundamental, né? Ele teve ótimos momentos também no início dessa temporada, assim, chamou muita atenção o condicionamento físico, a maneira como ele se comprometeu, né, com essa entrega, e ele teve bons momentos, mas para mim ele teve uma lesão ali que deixa ele de fora de algumas partidas e desde então ele não recuperou, então já faz um tempinho. Dentro do que a gente está falando aqui de um Vasco mais... A Mariana destacou ali da opção do Lucas Piton, do Verratti na área e tal. Me chamou a atenção, até pedi uma tela sobre isso, como dos 4 vencedores de Copa do Brasil no meio de semana, como o Vasco foi o time que mais trocou passes. Ou seja, essa não é uma característica acentuada que a gente falava antes. O Vasco trocou mais passes, eu sei, Atlético e Flamengo jogaram fora de casa. E são os times que poderiam ameaçar mais. Mas o Vasco também teve mais posse de bola. Então, a gente está conhecendo situações do Vasco que a gente não falava tanto antes. Compara com os outros. O adversário não era um adversário fácil, não. O adversário é um adversário difícil. Que o Vasco conseguiu jogar, conseguiu envolver e com o drama de sair perdendo. O Vasco tentou propor jogo. E eu destaco também, além da tela, as mudanças. As mudanças foram mudanças ousadas, perigosas, de um técnico que
que sabia que podia fazer. Mas que leu o jogo. Que leu o jogo. Muito. Então, você vai deixar de agir só porque é perigoso? Muitos fazem isso, eu sei. Mas o Paiva não. Ele precisava agir, precisava interferir no que estava acontecendo no jogo. Ele tira o volante de mais pegada, ele coloca um jogador franzino, mas de muita qualidade, quando tem a bola, que é o Sforza. Ele faz o time para cima. Isso dá liberdade para o Hugo? Sim, para jogar um pouco mais, aparecer na área, por exemplo, fazer o gol da vitória, por exemplo. O Leandrinho de novo, né? Uma parceria com o Piton, sendo um jogador mais agressivo. E entrou também o Jean David, que acho que... Boa, eu gostei do que vi. Também gostei. Assim, é um jogador de seleção, né, gente? Eu jogava na seleção chilena e tal. Porque o Sforza, eu acho que a principal crítica era ainda no time do Ramon desse ano, quando ali na entrada da área o time era muito permissivo, vulnerável, né? Mas aí não é a característica dele, né? A característica dele do Sforza é outra, né? Essa de ajudar. Ele entra muito bem ontem, qualifica a saída de jogo, libera o Hugo para pisar mais na área. E o Hugo Moura fez uma boa partida, né, Mari? Muito. De novo, né? Mais uma. Sim. Ele tinha sido expulso na partida lá, lembra? na Arena da Baixada, Mas né? até falando sobre expulsão, assim, Liga dentro Arena. do clima que a gente estava com medo, até foi só aquele desentendimento ali, né? Isso foi bom, né? Porque parece que foi assim, a confusão foi do jogo e tal, e ficou pra trás, Ficou né? É isso aí, torcida do Vasco da Gama. Mais uma vitória de virada do Vasco, que vive um bom momento na temporada. Finalmente chegou esse bom momento do Vasco, né? Sem preocupações com rebaixamento. Mais uma vitória na Copa do Brasil. Tem o jogo da volta ainda, mas vamos viver o momento, né? Vamos aproveitar o momento ali. O Vasco ontem novamente teve muita mentalidade para virar a partida em cima do Atlético. Lembrando que se fosse o time do Vasco anterior, né, de temporada passada aí, ou de até mesmo meses atrás, né, se saísse atrás do adversário era bem capaz de perder por bastante gol de diferença. Agora o Vasco consegue ter mentalidade para virar uma partida, aproveitou o seu fator casa, levou uma vitória lá para casa do Atlético Paranaense. A responsabilidade está toda em cima do Atlético, não tem nada ganho, mas foi uma grande vitória do Vasco. Agora é segurar o Atlético na casa deles, né? Tem partidas aí do Campeonato Brasileiro e esperar por essa decisão que vai ser difícil também. Toda decisão é uma final para o Vasco. Vem jogando muito bem, tem jogadores se destacando, ainda fora que ainda tem Coutinho, né? Que nem entrou no time direito e se lesionou. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Vocês ajudam o canal a crescer. É muito rápido deixar o seu like, o seu comentário. Comentem aí sobre a partida, né? Mas isso faz uma enorme diferença. Ajuda o canal a crescer, ajuda o conteúdo a ser entregue para mais torcedor do Vascão. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia e até o próximo vídeo.